Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Macatuba, 11 de junho de 2021. Hoje é sexta-feira, 11 de 6 de 2021. Faremos hoje atividade de língua portuguesa. Usaremos a apostila da página 38 até a 43. Começaremos hoje um capítulo novo, a unidade 6, com o assunto de olho nas nuvens. Depois, vocês farão um intervalo e, na sequência, farão uma atividade complementar sobre carta ao leitor. Então, para iniciarmos a nossa aula, vamos pegar a apostila de português na página 38. Vamos lá? Essa é a abertura da unidade 6. As crianças observando as nuvens. Elas estão com uma revista, olha lá, ó, escrita curiosidades, como se formam as nuvens. Crianças de escola estão com uniformes e querem descobrir como é que se formam as nuvens. De olho nas nuvens. Lembrando que na última aula nós estudamos sobre os cartazes de conscientização. Vocês fizeram os cartazes, enviaram para a professora. Nessa unidade, nós estudaremos outros tipos de texto. Carta ao leitor, faremos uma revisão no poema e o texto de popularização científica, tá certo? Então, lembrando aqui de colocar a data de hoje, 11/06/2021. Você sabe olhar as nuvens do céu e dizer se vai chover ou não? Sai lá fora e olha, vai chover. Porque algumas vezes chove pedras de gelo. Do que é feita a nuvem? Tudo isso nós descobriremos hoje na nossa aula. Roda da conversa. Para vocês que fazem aula sozinhos, em casa, eu gostaria que vocês respondessem aqui na frente, tá? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? O que vocês sabem sobre esse assunto? Letra A. Você costuma olhar as nuvens? Letra B. Já observou que elas apresentam diferentes formatos? Já brincou de olhar para elas e encontrar semelhanças com objetos e animais? Sabe como se formam as nuvens? Letra D. Por que às vezes as nuvens aparecem branquinhas e em outros momentos ficam amarelas, rosadas e até mesmo cinzentas? De que cor elas ficam quando vai chover? E por que às vezes caem chuvas de pedra, granizo? Então, vocês vão responder esses questionamentos aqui na frente, vocês que estão assistindo o vídeo. Número 2. Observe as nuvens no céu, desenhe-as e escreva com o que elas se parecem. Então, você vai dar uma saidinha agora. Vai lá fora, dá uma olhadinha na nuvem, se tiver, né? Se não estiver chovendo. E vai ficar observando para ver se tem alguma nuvem que aparece com algum objeto ou algum animal. E aí você vai escrever aqui com o que ela aparece. Caso esteja chovendo, seja nublado, você desenha um céu nublado e escreva aqui, né? Está nublado, está chovendo. Não deixa de fazer atividade. A atividade número 3, ela vai demorar 1 mês para ficar pronta. Nós vamos fazer uma investigação. Durante 1 mês, observe o céu e preencha o calendário do material de apoio com as legendas sobre o tempo. Para isso, recorte-as e aguarde as instruções do professor. Você encontrará desenhos que representam as 4 situações a seguir: sol, chuva, nublado, parcialmente nublado. Vou mostrar para vocês o calendário e as legendas que vocês precisarão recortar. Está na página 3 de português, tá? Página 39 aqui, já mostrando para vocês que essas que vocês vão precisar usar. Não é necessário destacar essa folha nesse momento, a não ser que vocês colhem no caderno, recortem ela e colhem no caderno para que vocês não percam, porque vocês vão demorar 1 mês para fazer essa atividade. Então, pode recortar ela aqui e colar no caderno. Depois, nós usaremos as legendinhas. Mas antes, olha,
Nós vamos começar, aqui está faltando o S do sábado, né? Ó, tem os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Esse calendário não vai ser o calendário do mês de junho e nem do mês de julho. Ele vai ter os 2 meses aí juntos, porque nós precisamos fazer essa investigação por um mês. Hoje é sexta-feira, dia 11, então vocês vão preencher esse calendário a lápis, colocando os dias que nós usaremos, tá? Então, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. O mês de junho tem 30, mas nós vamos fazer por um mês. Então, nós vamos até o dia 11 de julho. Pode pintar de outra cor aqui, né? Usar uma cor diferente. Embora a gente vai cobrir depois esses números. Então, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 lá embaixo. Tá certo? Para a gente saber onde nós temos que parar. E nós vamos iniciar nossa pesquisa dia 11 de junho. Então, escrevam aqui, ó, 11 de junho. Em cima do S aqui. Se o de vocês não tiver o S do sábado, vocês coloquem. E aí, nós vamos usar essas legendinhas aqui, ó. Que eu também não acho legal vocês recortarem todas. Podem destacar a folha, guardar e ir tirando conforme o dia. Então, hoje, por exemplo, como está o tempo hoje? Se tiver sol, você vai recortar a legendinha do sol e vai colar em cima do número 11, que é o dia de hoje, tá? Amanhã é sábado, nós não temos aula, mas você vai observar o céu. Se estiver chovendo, ó, recorta e cola no dia 12. Todo mundo vai ter que estar igual, tá? Se tiver nublado, tá, não tá chovendo, mas não tem sol, né? Olha lá a nuvenzinha atrás, nublado. Você vai recortar o nublado e colar no dia 13, depois dia 14. Dia 14 nós teremos aula, estaremos juntos em aula online, poderíamos fazer juntos também, olha. Parcialmente nublado, tem um solzinho, mas tem hora que esse solzinho some, né? Fica ali tudo meio cinza, parcialmente nublado. Então, vocês vão usar 30 dessas legendinhas, tá? Colando em cima desse calendário. Vai ser como fosse um álbum, tá certo? Vocês costumam fazer álbuns, né? Então, vai ter aqui o número embaixo do dia da semana que ele pertence. Ó, domingo vai ser dia 13, dia de Santo Antônio. Então, tem que pôr aqui dia 13. E vai ficar preenchidinho, todo coloridinho. Depois, nós vamos investigar quantos dias nesse um mês de investigação choveu, quantos foram nublados, quantos ficou parcialmente nublado e quantos fizeram sol, tá bom? Então, essa é a atividade número 3. Vocês têm a opção de recortar e colar no caderno, ou deixar na apostila mesmo e ir colando ali conforme passarem os dias, tá certo? A leitura entrou na roda. Carta ao leitor e poema. Continuando o assunto nuvens, hoje nós veremos tipos diferentes de texto. Leia silenciosamente os textos. Texto 1. Do que são feitas as nuvens? Quem enviou essa pergunta foi a Alice Barros, de 7 anos, de Maceió, Alagoas. Então, ela enviou essa pergunta, nós já vamos descobrir para quem ela enviou. E eles responderam para ela o seguinte, ó, não, elas não são feitas de algodão. São formadas de água nos estados sólido, líquido e gasoso. E podem ter até partículas de fumaça e poeira. As nuvens surgem a partir da evaporação da água, que sobe para o céu em forma de gás. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura do local. E a nuvem está pronta. Do que são feitas as nuvens? Revista Recreio, ano 12, número da revista 656, na página 4, 4 de outubro de 2012. Então, a Alice, ela era leitora, ela era, né, a leitora da revista Recreio, uma revista
que ela tem mesmo essa exclusivamente para as crianças, né? Ela é feita para o público infantil e ela enviou uma pergunta para a revista, ó, carta ao leitor. Ela enviou uma cartinha para a revista, fazendo uma pergunta. Aqui está a pergunta que ela fez, mas provavelmente antes ela perguntou se eram feitas de algodão. E eles responderam a ela que não, não são feitas de algodão. Escreveram aqui um texto de popularização científica. Explicaram para ela, né, a ciência, como se formam as nuvens. Então, nós temos aqui, na verdade, olha, esse trechinho aqui, uma carta ao leitor, que é de uma criança que leu a revista e mandou uma carta para a revista e eles responderam, tá certo? No texto 2, nuvens. No mundo das fadas, o sorvete é de nuvens. Branquinhas como carneiros são nuvens de coco para comer, de janeiro a janeiro. Rosadas de sol, nuvens de goiabada com queijo, amarelinhas, sorvete de girassol, sorvete de flor. Estenda as mãos até o céu e escolha um sabor. Foi escrito por Rosiana Murrá e André Murrá, Poemas e Comidinhas, São Paulo, Editora Paulus, 2008. Esse texto aqui é um poema com uma estrofe somente. Lembrando, né, cada linha do poema é chamada de verso. Então, tem os versos aqui. Não tem muitas rimas, mas tem, olha só, sol, girassol, flor, sabor. E nós percebemos que as linguagens são diferentes, né? A linguagem do poema aqui tem uma linguagem poética, ela tende a nos emocionar, a poesia, o poema. E esse aqui é um texto de popularização científica que está explicando a causa das nuvens, a formação, né? Como se forma as nuvens. Nós vamos direto para o número 3, tá? Número 2 é leitura, se estivéssemos em sala de aula. Bom, embora tenha o balãozinho aqui, para fazer oral a resposta, vocês escreverão aqui na frente. O que os dois textos têm em comum? São dois textos diferentes. Um é carta ao leitor, o outro é um poema, certo? Mas eles falam sobre algo em comum. O que eles têm em comum? E letra B, o que eles têm diferente? É o mesmo tipo de texto? Número 4, relacione a que gênero pertence cada um dos textos. Então, o texto 1 é aquele texto que fala como se formam as nuvens. Aquele texto é um poema, é uma receita ou é um texto de popularização científica? E o texto 2, aquele outro texto, é um poema, é uma receita ou uma popularização científica? Vai sobrar um aqui desses três, tá? 5. Com que finalidade cada um desses textos foi produzido? Já estudamos que todos os textos têm uma finalidade. O convite de convidar uma pessoa para um evento, o ingresso de permitir a entrada da pessoa a um evento também, a receita de ensinar a fazer algo. O texto popularização científica também tem um objetivo, uma finalidade, e o poema também. Então, vocês vão fazer um X em cima, né? Aqui no parênteses, sobre a finalidade de cada um desses textos. Popularização científica. A finalidade dele é divertir, informar ou criticar. É o primeiro texto, né? Qual era a função dele? O poema, ele tem a função de explicar, de emocionar ou de convencer. Número 6, leia a referência dos dois textos. Referência é aquilo que vem embaixo do texto. Depois marque X no quadro que corresponde de onde cada um deles foi retirado. Popularização científica. Primeiro texto. Ele foi retirado de um jornal, de um livro, revista ou de um site? Olhem aqui, né, na referência e respondam de onde ele foi retirado.
E esse aqui também, ó, página 6. E fala aqui o nome de um lugar. Então, o segundo texto foi retirado de onde? Foi retirado de um site, de uma revista, de um jornal ou de um livro. É só fazer um xizinho em cima da resposta correta. 7. Sobre a linguagem utilizada nos dois textos, responda as questões a seguir. Em qual deles tem a linguagem poética? Texto 1 ou texto 2? E em qual deles a linguagem é técnico-científica? Um dos textos é de popularização científica, o outro texto é um poema. Está bem fácil aqui para responder. Na página seguinte, o texto de popularização científica. Releia o texto 1. Do que são feitas as nuvens? Quem mandou a pergunta foi Alice Barros, de 7 anos, Maceió, Alagoas. Não, elas não são feitas de algodão. São formadas de água nos estados sólido, líquido e gasoso, ou gasoso. E podem ter até partículas de fumaça e poeira. As nuvens surgem a partir da evaporação da água, que sobe para o céu em forma de gás. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas, líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura no local. E a nuvem está pronta. Então, é o mesmo texto que nós lemos. Agora, nós vamos interpretar esse texto. O que você acabou de ler é uma resposta a uma dúvida enviada por um leitor a uma revista. Então, alguém lia essa revista, né? Pode ser que leia até hoje, e ela ficou com dúvida sobre um assunto e enviou uma pergunta. Qual foi a pergunta que ela enviou? Volte no texto e copie a pergunta. Letra B. Quem enviou a pergunta e qual é a idade dessa pessoa? Nós já lemos e relemos. Essa também está bem fácil. Letra C. De que local foi enviado a pergunta? Onde ela mora, né? Lá está a cidade e o estado. Letra D. Para qual revista a pergunta foi enviada? Então, vocês vão localizar as informações no texto. É só olhar novamente para esse texto, reler. Todas as informações estão aqui. Tá certo? Número 10. Aqui vocês também responderão, tá? Embora tenha aqui o balãozinho, que é para a resposta ser falada oralmente, mas para a gente saber o que vocês pensam sobre o assunto e se vocês souberam localizar a resposta, nós precisamos que vocês escrevam. Dessas 3 perguntinhas, a resposta também tem lá no texto, no mesmo textinho, esse textinho aqui, ó, tá? Então, se você não souber, você vai procurar aqui as respostas. A primeira pergunta: do que são formadas as nuvens? Você vai lá no texto, volta, leia do que elas são formadas e escrevam aqui a respostinha para a gente. Como as nuvens surgem? Também, volta no texto, procura a resposta e escreva. E letra C, o que acontece com o vapor quando ele chega à parte mais fria da atmosfera? As 3 respostas vocês encontram na leitura do texto. Então, releiam sozinhos e localizem as respostas. Número 11. Releia o trecho a seguir e observe a palavra destacada. Do que são feitas as nuvens? Não, elas não são feitas de algodão. A palavra destacada, elas. Ó, do que são feitas as nuvens? Não, elas não são feitas de algodão. A quem a palavra elas está se referindo? Quem seria aqui, ó? Quando ela diz elas, né? Quando eles escrevem elas, qual palavra está se referindo lá da linha de cima? Está se referindo à menina? Está se referindo às nuvens? Ao algodão? A quem? Letra B. Reescreva a frase, substituindo a palavra em destaque pela resposta da questão anterior. Então, vocês vão reescrever essa frase, tá? A resposta, não a pergunta. E esse elas, vocês vão substituir pela palavra que vocês escreveram aqui.
na letra A. Então, vai ficar não. E vão usar aqui. Tem que fazer alguma adequação, tá certo? Adequar certinho ali, deixar bem escrito, com concordância. 12. Releia esse trecho e faça o que se pede. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura no local. E a nuvem está pronta. Localize e grife a expressão aglomerado de gotículas líquidas. Voltem ao texto, né? E grife. Faça um traço embaixo de aglomerado de gotículas líquidas. E na letra B, responda. Gotículas é o mesmo que gotas, gotas muito pequenas, gotinhas. O sinônimo, lembra do sinônimo? As palavras que querem dizer a mesma coisa, né? Tem o mesmo sentido. Duas respostas ali estão corretas, tá certo? Então, gotículas é o mesmo que gotas, gotas muito pequenas, gotinhas. Duas respostas estão corretas. Letra C. Desenhe um aglomerado de gotículas líquidas. Então, vocês têm um espaço aqui para fazer um monte, olha, aglomeração, né? Nós não podemos aglomerar, ter muitas pessoas perto. Aqui vocês vão fazer um aglomerado, muitas gotículas líquidas. Bom, nossa atividade da apostila termina aqui. Hoje nós vimos 3 tipos de textos diferentes, né? O poema que vocês já conheciam, mas surgiram 2 novos aí. O texto de popularização científica, que informa sobre a ciência, leva o conhecimento da ciência para as pessoas. E a carta ao leitor, que é quando uma pessoa ela lê sempre uma revista e ela escreve para esta revista. Muitas vezes fazendo uma pergunta, muitas vezes uma curiosidade, ou mesmo dando ideias, dando parabéns para a revista. Nós vamos fazer um intervalinho agora, vocês vão descansar um pouquinho e nós vamos para a segunda parte da aula, que é uma atividade complementar, onde a gente vai comparar 3 textos da carta ao leitor, para a gente fixar mais o que é uma carta ao leitor, tá bom? Então, eu vou parar por aqui e daqui a pouquinho eu volto com o segundo vídeo sobre carta ao leitor. Beijos, até daqui a pouquinho.